Graças a Deus. Vamos dar início ao estudo, nossa palavra. Nós vamos falar hoje a respeito da questão do ministério dos anjos. E é justamente sobre um privilégio da noiva, um privilégio que nós temos que muitas vezes a gente não conhece e não sabe usá-lo. Então, o ministério dos anjos é algo que a gente precisa entender, até mesmo no contexto de uma batalha espiritual. Os anjos de Deus são eles que entendem de batalha espiritual. Então, um exemplo bem conhecido na Bíblia é a respeito de Daniel. Daniel ficou ali, os 21 dias orando, e ele teve essa resposta de Deus, e aí veio um anjo, foi falar com ele, e ele questionou assim: poxa, mas com 21 dias de oração, foi só agora? Eu disse: não, desde o primeiro dia eu te ouvi. É que foi travada uma batalha nos céus, com o principado da Síria, e agora eu consegui resolver a batalha e chegar aqui para responder. Então, o ministério dos anjos, ele é algo que a gente precisa compreender para que a gente comece a ter uma noção maior a respeito da batalha espiritual. Então, a respeito disso, a gente vai estar usando alguns textos de referência, e a gente vai estar abrindo ali primeiramente em Hebreus 1, versículo 13. Hebreus 1, 13, diz bem assim, 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Amém? Então, olha só, algo que os anjos são enviados, espíritos, ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles ministram em nosso favor. Só que os anjos, nessa questão da administração, e o ministério dos anjos, o agir deles, é algo voltado para a noiva de Cristo. Não é só para a igreja, é algo para a noiva. Então, assim como a gente estava falando, é uma questão de privilégio da noiva. Eu e Yasmin, a gente está tendo acompanhamento com o apóstolo Baltazar, e algo que ele nos ensinou foi justamente isso. E algo muito valioso. E a gente, começou a colocar em prática essas coisas. Mais à frente eu vou contar de modo bem breve os testemunhos, mas é um ministério real. E a gente, dentro da igreja, a gente não conhece e não utiliza. E muita coisa está ali agarrada, sem resolver, porque a gente não sabe utilizar o ministério dos anjos. Vamos abrir em Mateus 26, vamos ler do versículo 51 a 54. Mateus 26, 51 a 54. Diz assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Bem, aqui é o episódio em que Pedro corta a orelha do sumo sacerdote, não foi um soldado romano, assim como a gente aprendeu de modo errado, mas Jesus, ele vira para Pedro e fala que se ele pedisse, Deus enviaria 12 legiões de anjos. Então, os anjos, eles são dispenseiros. Os anjos, eles estão para serem ordenados. Só que não somos nós que ordenamos. Quem envia é Deus. Então, a gente precisa ter esse pedido passado por Deus.
poderia fazer e mandar, né, ele, como sendo também Deus, olha só a maneira como ele fala, né? E ele, eu posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento. Então, é algo que a gente precisa pedir a Deus, né? Como a gente está falando de um contexto de batalha espiritual, a gente tem que saber agir, a gente precisa saber utilizar os recursos e utilizá-los de um modo estratégico. Então, dentro da batalha espiritual, os anjos são eles que entendem, são eles que resolvem e são eles que nós precisamos convocar para resolver as situações que a gente não tem conseguido. Amém? Amém. Vamos para Mateus 4, versículo 11. Mateus 4, 11. Diz bem assim, Jesus ele pegou e passou por aquela tentação no deserto, né, os 40 dias ali de jejum, e aí veio o próprio Satanás, né, e tentou a Cristo, e fez, né, tentações, assim, você está com fome, então transforme, né, essa pedra em pão e come, se atire, né, desse precipício, e Deus vai mandar os anjos, né, te pegarem. E aí Jesus ele resistiu ao diabo e aí cumpriu as escrituras, né? Jesus, né, veio para poder cumprir aquilo que era escrito. E aí a escritura foi cumprida, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. E aí o que aconteceu depois disso? Versículo 11. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então olha que coisa interessante. Os anjos, até então a gente estava falando e dando exemplos de anjos que vieram e atentaram, resolveram fazer algo que foi pedido. Então, ou seja, eles foram ordenados a algo que fizeram. Mas aqui o contexto é um pouco diferente. Aqui a gente está falando de um contexto de anjos que foram e serviram a Cristo. Então, os anjos, eles têm diversas funções e eles conseguem exercer essas funções, sabe, de um modo muito peculiar. A gente consegue ver aqui que, na verdade, né, esse servir dos anjos, né, foi uma celebração. Né? Cristo ele foi celebrado. Ele passou por um período de batalha espiritual, obviamente, né, sendo tentado pelo próprio demônio, o próprio Satanás, e resistiu a isso, e vieram os anjos e serviram a Deus. Então foi um momento de contemplar algo. Então é justamente nesse contexto que a gente vai trabalhar um pouco mais a questão de contemplar, a questão de gratidão. Vamos abrir em 2 Reis 6, versículo 17. 2 Reis 6, versículo 17. Diz bem assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bem, aqui fala a respeito, né, de Elias e Eliseu, e um momento de uma descrença. E aí foi algo, sabe, muito bonito que aconteceu. E então ele teve seus olhos abertos, ele viu todo esse exército, e aí a fé dele mudou na hora, né? Não era para ser assim, né? Então, quando ele viu aquilo ali, ele se encheu de coragem, na verdade. A fé, né, muitas vezes ela ocorre em oposição à coragem. Então, os anjos, eles estão para servir, e eles são para cumprirem ordens. Então, os anjos, eles executam papéis a favor da noiva, a pedido da noiva. Então, nesse interim, cabe a nós pedir ao Espírito Santo para que ele nos traga, né, uma função específica.
Então, são coisas pontuais que a gente precisa deliberar palavras, pedidos ao Espírito Santo e pedir para que Ele envie os anjos. A gente ainda não tem, como é que fala, essa moral para chegar direto aos anjos. Com Deus a gente consegue, por causa de Cristo. Então, sabe, os anjos eles fazem esse papel a pedido da noiva. Por quê? Porque quando a noiva de Cristo pede, a história é outra. É diferente, né? De apenas um filho. É um nível maior de intimidade. Então, com esse nível maior de intimidade, possui mais privilégios, sabe? É justamente a rainha Esther, né? Ela botou a vida dela à prova, e se morrer, morri. Essa foi a palavra dela. Eu vou entrar na presença do rei. Era proibido entrar, quem entrasse era morto, independente de quem fosse. E ela resolveu entrar, se preparou, pediu para as pessoas orarem, e ela entrou. E ela falou, e questionaram para ela, mas só pode acontecer isso com você. Óbvio que ela sabe a verdade. Ela falou assim, e se morrer, morri. Então ela voltou a vida dela naquilo ali. E como ela era a noiva, ela tinha privilégios. O privilégio dela não foi não ser morta. Isso daí foi uma atitude de graça do rei. É algo muito bíblico. Você vê que é o Antigo Testamento apontando para o Novo. Mas ela chegou ainda, além de não ser morta, ela fez um pedido, esse pedido foi realizado. Esse pedido, foi concedido a ela. Então é nesse contexto que a gente precisa nos encaixar como noiva de Cristo, para poder deliberar essas situações. Sabe? E como a gente estava falando, a gente precisa entender o ambiente de operação dos anjos. Os anjos eles operam num ambiente de gratidão. E por ser algo espiritual, não tem como a gente não utilizar a fé. Então, a gente acabou de ver aqui essa passagem com Eliseu. Ele não estava vendo, sabe? A visão estava tampada. O menino não estava vendo. Ele não estava entendendo. Ele viu o exército inimigo, mas ele não via aquilo que Deus disponibilizou. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é gratidão. Porque é nesse momento que Satanás vem com o inverso disso. Satanás vem com a ingratidão, com a murmuração. Então, diante dessas situações em que a gente se encontra em atitudes emblemáticas, em momentos que a gente tem que tomar decisões difíceis, e muitas vezes a gente não tem nem opções para escolher, a gente não pode agir com ingratidão, sabe? Essa palavra veio para nós, quando eu e Yasmin a gente estava passando por dois momentos bem específicos. O primeiro foi a respeito da liberação de uma cirurgia, Yasmin? O convênio ia acabar o prazo, a gente ia perder o convênio, então a gente não conseguia fazer essa cirurgia, utilizando os recursos do convênio. Então isso foi algo que a gente ficou assim, um pouco angustiado em relação a isso, porque foi todo um processo burocrático de meses a gente correndo atrás, e ainda assim as coisas, parecia que não caminhavam, e nas vésperas de acontecer, a gente, durante o discipulado com o apóstolo, a gente conversou com ele. Ele falou assim: vocês já fizeram a parte de vocês, por que não está indo? Eu disse: pois está travado. Ele falou assim: o que está faltando? De um modo resumido, o que falta em si? Isso aí, falta uma pessoa lá dentro autorizada. Então falta uma pessoa assinar autorizando? Sim, então vocês vão orar, pedir ao Espírito Santo para que ele envie um anjo e assine. Simples assim. E ele nos ensinou, isso daqui que a gente está compartilhando. Eu e Yasmin, a gente um tempo atrás a gente estava conversando isso. Tem algumas coisas que a gente precisa compartilhar. Do nosso estudo discipulado. Então, isso foi algo que a gente resolveu compartilhar, porque foi algo que aconteceu mesmo. Ele pegou e falou assim:
Você vai pegar, vocês vão pedir para que Deus envie um anjo, e esse anjo vai assinar a autorização e vai estar resolvido. Você quer que ele assine para quando? Eu assim, não, então eu quero para amanhã. Então tá, você vai orar, vai pedir, e amanhã você liga. Você vai ver que já foi autorizado. Se eu não me engano, a perita tinha dado para a gente algo em torno de 3 a 5 dias úteis. Então a gente já sabia que ia virar a semana, tudo mais. Isso daí foi, se eu não me engano, acho que numa quinta-feira, à noite, que a gente começou com a posse. Sexta-feira, a gente na correria, trabalho e tudo mais, passou batido. Sábado a gente foi ligar, de manhã. Então a gente quer saber se já foi autorizado, não sei o que, não sei o que. Aí a menina falou assim, foi autorizado sim, foi autorizado ontem. Então assim, isso foi algo que foi lá e desenrolou. Igual a gente falou, sabe, algo pontual, alguém precisa disso, ponto. Foi resolvido. Na Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, né? Em João 16, né? Não nos deixarei órfãos, né? Mas enviou a voz o Consolador. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo ele também pode convencer pessoas? Sim, também pode convencer. Só que o que acontece? E se a pessoa não foi convencida? Não se aceitou ser convencida? Não se permitiu ser trabalhada pelo Espírito Santo? Aí é onde entra o papel dos anjos. Os anjos eles conseguem realizar, né, as atitudes que cabe a nós homens a realização, e nós não fizemos. Então, assim como a gente estava falando, os anjos eles têm essa função. E não deixa de ser um ambiente de batalha espiritual. Porque querendo ou não, Satanás ele vai lá e fica bloqueando, fica atrapalhando. Uma outra situação que eu e as meninas vivemos, a gente comprou um apartamento e a gente foi financiar, e o financiamento que a gente achou que ia demorar algo em torno de 2 meses, no máximo, levou 4, né? Acho que foi mais ou menos isso, uns 4 meses. Demorou muito, e no contrato, né, se passaram 90 dias, poderia rodar muito. E nossa, as coisas foram assim, sabe, aquilo que podia atrasar, foi atrasando. E a gente assim, já ganhado com aquilo, e estava faltando uma liberação, né, mais uma vez, faltando uma autorização, para que então o banco pudesse financiar o apartamento. E a gente passou por 2 coisas. Primeiro foi uma demora gigantesca com relação a essa liberação, que foi para uma esfera, ela bloqueou, voltou para outra e achou que já tinha ido para frente e não foi. Nossa, demorou demais. E uma outra situação foi que, como a gente teve que financiar uma parcela do apartamento, uma parte, boa parte do apartamento, se o valor avaliado fosse pequeno, a gente não ia ter, né? Não ia conseguir comprar o apartamento porque o nosso valor da entrada era um valor X. Se eles avaliassem, né, muito abaixo do que era esperado, a gente não ia conseguir, porque o banco não ia liberar o dinheiro que a gente precisava para fechar o negócio. E aí vem a avaliação. A avaliação veio 2/3 do valor do imóvel. Então assim, ficava um pouco mais do que a metade. E a gente não tinha quase metade para dar. E a gente ficou, sabe, muito chateado com isso. Muito chateado mesmo. E a gente ficou, sabe, com aquela angústia, com aquela coisa ruim, né, que o diabo vem, e igual eu falei, um ambiente de ingratidão e de murmuração. A gente poderia murmurar, a gente poderia reclamar, a avaliação não foi feita como geralmente é feita. As avaliações geralmente são feitas de modo presencial com o engenheiro, junto ou com o vendedor, né, ou com o comprador, né, ou com o agente financeiro, né, enfim, alguém assim do tipo, porque, né, já facilita as coisas. O nosso foi feito online, o cara comparou o nosso apartamento, 3 quartos, com um apartamento de 1 quarto. Então assim, óbvio que o valor é a diferença. Então foi algo, né, que nos prejudicou com relação a isso. Então a gente tinha essas 2 coisas, o valor que ia liberar não ia ser tanto, né, o valor que a gente precisava, e no meio disso daí não foi nem liberado. E o apóstolo falou mais uma vez, então vocês vão pegar e vocês vão orar e vão pedir um anjo para fazer isso. E meu sogro é bancário, ele acompanhava também, né, o andamento desse processo,
Só que para poder acessar o site, que a gente conseguir saber como é que estava o mandamento, é só em horário comercial. Se eu não me engano, acho que era até às 20. Depois disso, o site não deixa acessar. E sempre que acessa, gerava um token que mandava para o meu e-mail. Aí chegava no meu e-mail, eu mandava o token para o meu sogro e ele acessava. A gente não sabia mexer nesse canal lá dentro. E aí depois do discipulado com a Yasmin, uns dias depois, a gente pegou, orou e tal, pediu para que Deus enviasse um anjo para que liberasse. Ligou no outro dia, não foi liberado. Ligou no outro, não foi liberado. A gente orou do céu. E a gente quietou. Não foi reclamar nem nada. Umas 11 e pouca da noite, a Yasmin já estava pegando sono. Meu celular piscou. Aí eu falei assim, meu bem, seu pai está acessando o portal lá, para ver como é que está o andamento. No outro dia eu fui conversar com o meu sogro, aí ele mandou mensagem, Gabriel, foi autorizado. Eu disse, que bom. Aí ele falou assim, e vocês estão sabendo isso daí desde 11 e pouca da noite, não me falou por quê? Eu disse, não, a gente não acessou o portal. Aí ele falou assim, 11 e pouca da noite não tem como acessar, até às 8. Como que acessou? Eu disse, não sei. Eu não sei. Na verdade a gente sabia, né? Então também sabe que foi uma outra situação que a gente viveu. Então, e a gente passou também por outras coisas, sabe? Os anjos, eles estão aí justamente para isso. São situações, são coisas específicas, precisam ser feitas. E o homem, a pessoa encarregada, não fez. A gente pede para que o Espírito Santo convença e ele faça. Também não fez. Então a gente pede um anjo. Deus, envie um anjo, por favor, para que seja feito isso, isso e isso. O anjo vai lá e realiza. Isso é um privilégio para nós. Sabe? A gente está vivendo isso e é de milagre em milagre que a gente tem vivido. É de milagre em milagre. A gente passou por isso com relação ao concurso público que a gente fez para a gente ser selecionado dessa forma. Né? O nosso programa de residência também foi da mesma forma. Então, sabe, as coisas que Deus faz, Ele sempre permite a nós estratégias e, sabe, o poder dele, sabe, é algo que a gente não consegue medir, é algo que a gente não consegue parar. Né? Não tem dimensão do poder de Deus, Ele é onipotente. Então ele tem recursos para que a gente utilize. E nós não temos utilizado esses recursos. Sabe? O ambiente para isso é um ambiente de gratidão. A gente precisa agradecer. Eu contei aqui, né, só 2 situações. A primeira, a gente pediu e no outro dia foi feito. Do jeito como a gente tinha pedido. A outra situação, a gente pediu e não foi feito da maneira, né, no tempo que a gente tinha imaginado. Por que Deus permitiu isso? Viver essas 2 experiências, uma de modo instantâneo e a outra teve que demorar um pouco. É justamente trabalhando em nós a questão da ingratidão. Satanás, ele sempre vem tentando. E ele vem tentando de diversas formas, em diversas pessoas, né, em diversas situações diferentes. Então a gente não pode nunca entrar em um ambiente de ingratidão. E o ambiente de fé, que é justamente esse ambiente espiritual, o ambiente de fé a gente celebra antes que aquilo aconteça. Então, o apóstolo ele falou com a gente, vocês vão pregar, vocês vão fazer mais o que depois do discipulado? Era de noite. Não, a gente vai jantar e dormir. Então vocês vão celebrar. Vocês vão celebrar entre vocês e vocês vão tirar depois uma noite para celebrar já a compra do apartamento, que já deu tudo certo, isso, aquilo, tudo outro. Vocês vão celebrar isso tudo, ainda que não tivesse. A gente estava correndo o risco de perder negócio, perder o valor do sinal e ainda assim pagar multa em cima disso. Então, a gente pegou e foi fazer isso. A gente tirou a noite, a gente fez um jantar e a gente foi agradecer a Deus e agradecer ao Ministério dos Anjos pelo que já tinha acontecido nos céus. Aqui na terra ainda não era uma realidade. E logo após, isso se tornou uma realidade. Amém? Amém. Então é justamente isso. Esses recursos que nós, como noivo, temos esses privilégios para a gente estar
utilizando. É algo muito importante, porque na Bíblia, né, Jesus ele pegou e curou aqueles 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Sabe? A gente precisa ter esse entendimento do quanto que a gratidão ela tem um poder no mundo espiritual, uma influência no mundo espiritual, e o quanto que a ingratidão também tem um impacto negativo muito grande no mundo espiritual. A murmuração, ela fez, sabe, coisas horrorosas, principalmente no momento de batalha espiritual. Sabe? Por que os hebreus, quando eles foram para o Egito, eles ficaram tanto tempo? Precisaram de 40 anos? Não. Tá? Foram algo em torno de 3 milhões de pessoas. Isso dá mais do que a população terrestre, atravessando o Mar Vermelho. E no lugar, né, uma vez eu li um estudo que da ponta ali do Mar Vermelho até o lugar que eles tinham que chegar, até Canaã, até o Prometido, se eles fossem direto, em linha reta, não parassem, né, para nada, seria algo em torno de 1 mês caminhando. 1 mês para chegar lá. Se fosse fazendo as pausas, tal, tudo mais, não sei o quê, demoraria mais tempo. Mas nunca demoraria 40 anos. E lá eles até ilustraram a distância. Falaram assim, então em 40 anos, vocês demoraram todo esse tempo para chegar lá, literalmente, eles chegaram a arrear o caminho e ficar dando meio que voltas. Mas por que isso? Por que Deus permitiu? Lá na frente fala, te mandou no deserto para te provar, para trabalhar. Então o deserto ele também é algo importante, né, no processo. Só que no meio disso daí, qual que era a máxima que foi falada para Faraó, que eles esqueceram, que é justamente a Páscoa? Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Celebração. O deserto é um lugar de celebrar. E o que o povo fez? Murmurou. Murmurou no lugar de celebração. Murmurou no lugar de celebrar. E além disso, o que era aquele ambiente? Era um ambiente de batalha espiritual. Eles foram libertos de um lugar e estavam sendo promovidos espiritualmente para outro lugar. E aí veio a ingratidão. Por que Josué e Caleb se destacaram nesse ambiente? Porque eles não murmuraram. Pelo contrário, enquanto os outros espias estavam falando dos problemas, dos desafios, do tamanho dos gigantes, eles falaram assim, não, vocês têm que olhar o tamanho da uva, vocês têm que olhar o tamanho das frutas de lá. A terra lá, a fruta deles é maior e é mais doce, a qualidade lá das coisas é maior. Eles foram agradecidos. Isso é atitude do coração grato. Amém? Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as armadilhas de Satanás são sempre muito sutis. Então a gente deve primeiro agradecer a Deus, né? E depois agradecer aos anjos por aquilo que eles já fizeram, porque a gente pediu e a gente não pode duvidar. Sabe? Quando Eliseu estava lá no deserto, você acha que ele não tinha pedido já para Deus ali, sabe, uma proteção, anjos para aquilo? E por que ele não estava reclamando? Talvez nem ele tenha visto. Talvez ele só foi ver depois. E aí o menino pegou e ficou ali, aflito porque não estava vendo. Mas onde é que entra a fé, igual a gente falou? Onde é que entra a fé nisso daí? Então a gente não pode duvidar das coisas, sabe? E se for necessário, a gente precisa celebrar e agradecer a Deus repetidas vezes na semana. Assim como a gente começou a falar. Daniel, cara, que passou ali 21 dias. Jesus ele passou 40 dias no deserto. Então, se é uma conquista, se ele sabe, se é um passo a passo que precisa ser feito, que a gente faça isso várias vezes, sempre agradecendo e celebrando a Deus. Se a Páscoa era uma vez ao ano, e a ideia era celebrar a Páscoa do deserto, provavelmente eles celebraram 40 Páscoas no deserto. Era para celebrar uma, celebrou 40. Então a gente precisa celebrar quantas vezes for necessário. Amém? Amém.
Bem, os demônios, quando os hebreus eles estavam no deserto, sabe? Satanás, ele viu tudo aquilo ali, entendeu que Satanás é um ser espiritual e ele entende do mundo espiritual. Então ele liberou mais demônios para estarem ali tentando o povo, sabe? E isso acontece da mesma forma com a noiva de Cristo. Na Bíblia fala que nos últimos dias, sabe, o amor vai esfriar, a maldade vai aumentar, as coisas vão ficar mais difíceis, o nível de batalha espiritual está mais complicado, está mais difícil. Só que o que Deus prometeu? Deus prometeu também uma glória maior, um poder maior, sabe? Então, isso daí é algo que a gente precisa crer nas nossas vidas, sabe? Então, os anjos, eles vão agir também. Se tem mais demônio, tem mais anjo, sabe? Se está uma situação mais difícil, obviamente a gente vai ter algo tão grande para poder celebrar em cima daquilo. E essa celebração, ela precisa, sabe, contagiar, sabe? Os anjos, eles se manifestam por meio da nossa fé, sabe? Nós devemos crer com o coração e falar com a nossa boca. Crer com o coração e falar com a boca, sabe? E a gente precisa andar com isso daí impregnado dentro de nós, dando, sabe, exemplos disso daí, exemplos de gratidão, exemplos de celebração. Amém? Amém. Glória a Deus. O adversário, ele sempre ganha pontos com a nossa ingratidão. E a gente vai finalizar por aqui. Satanás, ele sempre ganha pontos com a ingratidão. Então, queridos, sabe, pontue na vida situações que precisam de uma intervenção. E essa intervenção não tem acontecido. Existem coisas que a gente pode fazer. O que cabe a nós, a gente faz. E por que aquilo ainda não foi resolvido? Está faltando algo. Está faltando algo. É um nível de batalha espiritual. Sabe? Precisa ter uma próxima estratégia, um próximo passo para poder avançar. E por que está faltando? E por que não está indo? Será que a gente ficou ali parado, né? Virou aquela guerra de trincheiras, né? Está todo mundo ali, ninguém avança, ninguém recua, fica só parado naquilo. O que está faltando? Muitas vezes o que está faltando é isso. É enviar anjos para que eles resolvam as situações, para que eles cumpram o papel de um homem. Sabe? Lá na Babilônia, quando Ló estava lá, Deus enviou anjos. E aí tentaram, né? Sodoma e Gomorra, né? Tentou ali, né? Eles queriam ter relação com os anjos. Então os anjos, eles foram e estavam ali de modo físico, sabe? Na Bíblia ela fala outros exemplos de anjos habitando no meio de nós de modo físico. De modo físico. A Bíblia também fala da descrição de anjos, sabe, como seres celestiais, com asas, olhos, né? A descrição do querubim, do serafim. Então tem uma descrição espiritual e tem também uma realidade aqui na terra, sabe, algo físico deles. E eles, sabe, quando foram olhar para eles, né, Sodoma e Gomorra, eles desejaram como homens. Não desejaram, nossa, que negócio esquisito. Deu uma vontade diferente agora aqui, uma bombageira, né, com um fetiche de novidade. Não foi isso, sabe? É algo que eles viram uma semelhança e aquilo ali os atraiu. E eles pegaram, ficaram lá, né? Ló pegou e chegou a oferecer as próprias filhas para que os anjos pudessem ser poupados. Então, os anjos, eles habitam entre nós. A gente pode pedir para Deus que o anjo, ele vá lá de modo físico e faça aquilo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Amém. Amém.
Senhor Jesus, nós queremos, meu Pai, te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio, meu Pai, de sermos chamados seus filhos. O Senhor nos deu, meu Pai, de escravos, sabe, a filhos, a herdeiros, a co-herdeiros. E o Senhor ainda nos fez um convite mais especial ainda, um convite para uma noite, sabe, de ser um só. E que privilégio, meu Pai. Que privilégio, sabe, não é ser uma parte sua, como um filho, né? Alguém que porta o DNA, não, é ser um só contigo. E o Senhor nos convidou, meu Pai, a esse ministério de um só corpo, de uma só carne, de poder viver, meu Pai, contigo, sabe? Experiências únicas, experiências maravilhosas, Deus. E nós queremos, meu Pai, viver essas experiências. O Senhor, meu Pai, tem privilégios, tem coisas que são exclusivos, meu Pai, para a sua noiva. E, Pai, nós queremos, sabe, degustar, nós queremos provar, nós queremos, sabe, viver, meu Deus, essas situações. Nós queremos viver, meu Pai, essas experiências. A nossa fé, meu Deus, ela também precisa ser consolidada por meio de experiências contigo. As experiências, meu Pai, elas marcam as nossas vidas, meu Deus. Sabe, elas escavam os nossos fundamentos, meu Pai. E elas nos tornam mais firmados em Ti. Então, meu Deus, nós precisamos, meu Pai, passar por situações, e que a gente comece, meu Deus, a crer, sabe, num sobrenatural. A crer, meu Deus, em algo poderoso que o Senhor tem. Sabe, meu Pai, existe uma atmosfera espiritual, existem demônios, sabe? E esses demônios, eles tentam habitar entre nós, eles vêm e tentam agir. É isso daí que é o tema, é visitado por um anjo. Esse anjo tocava as águas e a pessoa que entrava era curada. Sabe, meu Deus, anjos guiaram, meu Pai, sabe, pessoas. Anjos, meu Deus, foram usados para guerrear, para batalhar. Anjos foram usados, meu Deus, sabe, ficou na frente de um jumento. E quem estava em cima não percebeu quem era. Então, Pai, os anjos, eles existem. Os anjos, eles estão em nosso meio. O Senhor envia seus anjos. E nós, meu Deus, queremos te pedir, meu Pai, que, por favor, o Senhor nos ensine, meu Deus, a lidar e, sabe, a caminhar, meu Pai, desenvolver mais esse dom. Sabe, Paulo vai falar a respeito disso, de desenvolver dons espirituais, meu Pai. Então, nós queremos, sabe, meu Pai, um amadurecimento. Se na nossa vida profissional é necessário fazer uma especialização, uma graduação, uma pós-graduação e por aí vai, sabe, é necessário especializar. Por que na vida espiritual não é assim? Ou será porque nós andamos tão distraídos, meu Deus, com as outras coisas? Então, Cristo, nós queremos sim, meu Pai, nos especializar, meu Pai, no mundo espiritual. Nós queremos, meu Deus, desenvolver armas, meu Deus. Nós queremos ter, meu Pai, recursos, Senhor Jesus. Coisas, meu Deus, diferentes. Situações, meu Pai, experiências que nós jamais vivemos. E que nós possamos, Senhor Jesus, verdadeiramente, meu Pai, sermos perseguidores, meu Pai. Perseverantes, meu Deus, nas verdades que o Senhor tem, meu Pai, nos céus. Então nós te pedimos, Santo Jesus, que o Senhor nos ensine, meu Pai, e que essa palavra, sabe, que os seus ensinamentos, Senhor Jesus, eles sejam, sabe, realidade sobre nossas vidas. Que a nossa leitura de Bíblia, meu Pai, ela não seja a mesma coisa, meu Deus, mas sabe, que aquilo ali salte e tenha vida aos nossos olhos. Oh, Papai, que em Teu nome, Senhor Jesus, todas essas situações, meu Deus, que, sabe, estão andando assim, sabe, agarrado, um negócio amarrado, que não resolve, que não anda, que não deslancha, sabe, meu Deus, essas armadilhas, meu Pai, essas amarraduras, Senhor Jesus, todas elas caem por terra em Teu nome, Jesus, sabe, demônios, legiões, que estavam bloqueando situações, elas têm que cair por terra em Teu nome, Senhor. Sabe, meu Pai, a nossa vida física, sabe, a nossa saúde, meu Deus, ela precisa ser liberta, as nossas finanças, a nossa emoção, meu Deus, sabe, os nossos sentimentos, meu Pai, eles precisam ser libertos por Ti, Jesus, até mesmo a nossa vida espiritual, meu Pai, sabe, nós precisamos, meu Deus, tomar as coisas por esforço,
sabe, meu Pai, nós precisamos nos esforçar, Deus. Nós precisamos, meu Pai, nos esforçar, meu Pai, mais e mais, Senhor. Então, meu Deus, que nós possamos verdadeiramente caminhar em direção ao que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, meu Deus, e nós pedimos que, sabe, a nossa mentalidade seja transformada, meu Pai, e que nós nos apresentemos a Ti, meu Deus, como uma noiva. Sabe, as vestes que o Senhor mesmo, meu Pai, costurou para nós. Um vestido que foi lavado por Ti, meu Deus, por Teu sangue. Uma noiva, meu Pai, que foi ataviada, que foi ornada, Senhor Deus, pelo Senhor, Pai. Então nós somos, meu Deus, uma noiva conforme aquilo que o Senhor sonhou, que o Senhor preparou, meu Deus. Aleluia. Nós somos uma noiva, meu Pai, que é justamente a realização do seu sonho. Olha que coisa linda. Sabe, é um casamento, né? É o casamento dos sonhos. Aleluia. É esse casamento dos sonhos, meu. E nós, como noiva, meu Pai, também temos privilégios. E o nosso maior privilégio, meu Deus, é a intimidade contigo. É de ser um só com o Senhor. Sabe, o ministério dos anjos e os demais recursos, privilégios que temos como noivo, são bons, são. Mas nós não queremos, meu Pai, apenas as obras das suas mãos. Nós queremos o Senhor como todo. Nós queremos o seu coração, nós queremos os seus pés. Então, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em teu nome, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém.